Olá pessoal, eu sou a Carla do portal Viva o Condomínio e hoje eu estou aqui com o professor Gilberto Inhoato. Ele é professor de antropologia, psicoterapeuta e doutor em violência conjugal. E hoje a gente vai bater um papo sobre todo mundo precisa fazer psicoterapia? Olha, professor Gilberto, antigamente falavam que quando eu falava que ia fazer terapia, alguma coisa assim, já falavam, isso é coisa de louco, Sim. mas isso é coisa de louco, não, jamais. E olha, Ainda continua assim? primeiro que assim não é tão antigamente isso, né? Muito recentemente a profissão do psicanalista, do psicólogo, elas chegam até a sociedade pelo caminho das novelas da TV. Se introduz nas novelas, né, a audiência novelesca, lá começa a se falar a respeito, olha, você precisa procurar um psicólogo, uma psicóloga e tal. Então isso é bem recente, e até porque aí existe um escalonamento de profissões, né, de valores de profissões na sociedade, em que alguns contextos, algumas sociedades, algumas profissões, elas se destacam mais que outras. Mas veja que isso depende de momento histórico, cultural, porque hoje, por exemplo, o curso de psicologia, ele está entre os 3 cursos mais procurados em vários estados do Brasil. Em alguns estados ele está em 2º lugar, em 3º, e isso quebra aquela tradição já antiga de que medicina, engenharia e direito, normalmente esses 3 cursos que encabeçavam. Né? Isso piorou depois da pandemia? Isso piorou não, isso aumentou, essa procura aumentou depois da pandemia? Ela vem, a cada ano vem aumentando mais, e depois da pandemia isso assim, se potencializou muito, sobretudo a busca de atendimento psicológico. Mas o curso de psicologia ele vem cada vez mais ganhando espaço num mundo completamente doentio. Né? Esse é um lado da história que a sociedade está muito doente. E o outro lado da história, por que a psicologia e fazer terapia tem se tornado cada vez mais uma procura sem nenhuma resistência, é porque também as pessoas se sentem mais enfraquecidas perante as exigências, perante os problemas, os novos sintomas, os novos sentimentos que aparecem, né? Por exemplo, a toxicomania é algo que se proliferou aqui em termos de Brasil de uma forma que é isso? Que é a busca do prazer. Né, do prazer a qualquer custo. Né? O psicanalista, o Charles Melman, tem uma obra muito interessante que fala isso, gozar a qualquer preço, que é uma sociedade profundamente consumista, hedonista, competitiva em termos de trabalho, racionalista, mas emocionalmente é uma sociedade frágil, uma sociedade dependente do prazer a qualquer custo. Então a toxicomania, ela se tornou um dos grandes problemas. Bom, o Brasil é o 2º que mais consome cocaína no planeta. Veja, o Brasil é o 2º país que mais consome antidepressivos da América Latina. Então são dados, né, estarrecedores. É o país que mais mata gente no mundo. Homicídio, é o 5º que mais mata mulheres, e aí vai. No trânsito, o 3º que mais mata gente. Então, falando em termos de Brasil, né, a sociedade brasileira, isso não é de agora, Carla, isso é um processo, né, para que não cometamos injustiça, dizer que isso é uma situação contemporânea. Isso se apresenta cada vez mais na contemporaneidade, mas ele é um resultado de um processo longo, histórico. Um outro aspecto, Carla, que também faz com que as pessoas hoje digam e procurem a psicoterapia, é isso que eu acabo de dizer, que elas estão fragilizadas emocionalmente. Muitas pessoas têm um sucesso profissional, no trabalho elas são super competitivas, ansiogênicas, é uma sociedade ansiógena, todo mundo ansioso. Produz muito, produzir, né? As exigências do ideal de profissional.
mas emocionalmente nós vemos no consultório pessoas com escolhas amorosas muito frágeis, pessoas com muita fragilidade. Ou aquela coisa assim, meio que falta algo, né? Como se faltasse algo mesmo. Né? E essa essa sensação que dá numa sociedade de consumo, né? Onde você está sempre estimulado para buscar o prazer, a satisfação imediata, o hedonismo. Sempre vai faltar algo, porque você satisfaz o corpo físico, mas a satisfação do corpo mental, do psiquismo, do desejo, nem sempre se realiza. Então a pessoa pode ter um sucesso profissional muito grande, mas um desastre amoroso no campo do seu desejo, né, que nunca se realiza. Você vê hoje um dos grandes problemas das relações, né? Nós vemos o amor, o poliamor, que não é amor, ou então a relação aberta, que não é relação. Relação é algo que existe, existe na presença do outro apenas. Relação esta caneta só existe na presença deste papel. Agora, se você diz uma relação aberta, não é relação, é individualização das pessoas, que é o mundo que nós vivemos, um mundo profundamente individualizado. A psicoterapia seria para todas as pessoas? Bom, essa é uma questão polêmica, né? Porque todo mundo diz assim, né? Especialmente hoje. Todo mundo precisa... Eu faço o caminho contrário disso, né? Veja só, primeiro eu trabalho pela arte de me tornar desnecessário. Eu digo sempre aos meus alunos, às pessoas que eu atendo, quanto menos precisar de mim, melhor para você. Porque mais efetivo está sendo o trabalho? E porque, às vezes, depende do trabalho do profissional, mas muitas vezes depende muito da parte desta pessoa que me procura, dela fazer a parte dela. Porque nós temos um grande problema hoje nessa sociedade consumista, hedonista, que o outro sempre está à satisfação do eu, né? E nós temos um aval, por exemplo, no campo jurídico. Hoje, qualquer queixa, o sujeito entra com uma ação judicial. E há um respaldo jurídico disso. Qualquer constrangimento, o sujeito busca um remédio. Danos morais, as ações, né? O direito do conforto. Então, a sociedade, de um lado, ela é violenta demais, exigente, mas de outro, ela desresponsabiliza o sujeito, ela faz exigências desnecessárias e não exige o que é necessário. Quando uma pessoa procura a terapia ou a análise, um dos grandes problemas é que ela chega e diz, estou aqui, estou pagando esta sessão, resolva isto para mim. Eu quero as respostas, é meio que como se fosse assim. Isso, o que eu faço com essa ansiedade, Gilberto? É assim, então isso é resultado de uma sociedade onde o sujeito, onde ele vai, ele tem um lugar para reivindicar algo que o satisfaça. Então, o terapeuta, o analista, ele não tem que ter, ao menos o meu trabalho como psicólogo de orientação psicanalítica, o terapeuta, ele não tem, o analista, ele não tem que sentir o que o outro sente, ele não tem que estar confortando, palavra da moda, do bem-estar social, do bem-estar do outro, do direito do outro. Terapia não necessariamente é para confortar. A análise é ao contrário, ela causa um desconforto na pessoa, ela tira essa pessoa dessa posição hedonista, consumista, judicializada, de que ela pode reivindicar qualquer coisa, até o direito, por exemplo, de tirar uma carteira nacional de habilitação. Tirar a carteira nacional de habilitação não é uma questão de direito, é uma questão de técnica, é uma questão de competição e de habilidade. Mas o mundo contemporâneo, né, numa outra dimensão, diferente da primeira que eu falei, da violência, etc., esse mundo contemporâneo, esse é um dos motivos que as pessoas cada vez mais também estão procurando análise e terapia,
Porque muitas pessoas, inclusive, terceirizam para o terapeuta, para o analista, aquilo que é a obrigação de um pai, por exemplo, fazer com relação ao filho. Então, às vezes chega aqui um pai e um homem casado, né, e eu estou atendendo a ele, e daí um dia ele diz, você não quer atender minha filha, ou às vezes não quer atender minha mulher? Eu digo... Resolve essa bucha para mim, Gilberto. Eu digo, talvez você queira que eu atenda a tua mulher para dizer a ela aquilo que você deveria dizer. Vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar a você falar com a tua mulher, né? Então, assim, eu trabalho com a arte de me tornar desnecessário na contramão dessa demanda de que o psicólogo tem que levar conforto à pessoa. Carla, domingo passado eu li uma matéria num jornal de alta circulação do Brasil, de 2 páginas completas, né? Fazer psicoterapia. E ali a primeira coluna do jornal já mencionava isso. O psicólogo tem que levar, não é tem que levar, né? Mas leva o bem-estar afetivo, a comodidade afetiva. Não é isso. Nós estamos indo na contramão da ideia. Algumas situações, é evidente que o analista, o terapeuta, né, numa situação muito grave, de uma perda, né, uma perda imensa para um sujeito, é óbvio que a situação é outra. Ele tem que adotar uma posição de mais proximidade, de um certo acolhimento, mas o psicólogo não tem que sentir, cara. Mas é difícil. É difícil essa posição? Como que é? Para não ter esse envolvimento assim. Esse é um dos grandes problemas, principalmente no Brasil, né, que é uma sociedade relacional, a gente fala pegando, a gente quer falar olhando, a gente quer falar bem pertinho, e uma sociedade intimista, né, personalista. Muitas pessoas que procuram o psicólogo querem ser amigos, e às vezes alguns psicólogos se tornam amigos, mas aí acaba o trabalho profissional. É sempre um trabalho, o atendimento psicológico é um trabalho que exige uma formação muito rigorosa, né? Uma possibilidade do desprendimento da tua história pessoal, de uma suspensão da tua história pessoal, para que você não se confunda com o outro, quando às vezes ele traz um sofrimento que é muito semelhante com o teu, do analista, do terapeuta. Porque senão imagina como seria um final de dia de um terapeuta, né? Ele sairia arrastado daqui, e a pessoa que ele atende ia embora pensando, poxa, eu fui lá para falar dos meus problemas e eu acabei... Quase tive que consolar o profissional. Isso acontece às vezes, né? A gente ouve muitos casos, né? De, fiquei amigo do meu terapeuta, eu chegava lá para falar de mim, ele ficava falando dele. Então, é claro, estou aqui comentando situações extremos, que são extremos, né? Para que não seja mal entendido. Eu apenas reforço como esse é um trabalho que exige muita experiência, inclusive experiência de vida, né? Eu sempre defendi essa ideia, Carla, de que algumas profissões elas precisam ter um freio para que a pessoa inicie esse trabalho depois de algumas exigências, né, dos conselhos regionais, federais, de alguns órgãos reguladores, como existem em algumas profissões. Então é uma responsabilidade muito grande e é uma questão muito interessante, muito boa essa, né, onde termina o eu, onde começa o outro, né? No atendimento psicológico há este risco de envolvimento. Os psicanalistas chamam isso de transferência e contra-transferência, né? Quando você transfere para o teu analista uma relação que você teve lá com o pai, com a mãe, e faz uma transferência de amor ou de ódio. Outro tipo de relação, né? Por exemplo, caso de paciente que se apaixona pelo terapeuta. São vários casos, né? E também, né, Carla, pensa assim, como às vezes o ambiente é propício, né? Meu ambiente aqui é um ambiente de vidro aberto. Aqui é o ambiente da cura, pessoal, aqui eu já estou sendo automaticamente curada. Mas pensa só, né? O sujeito chega, digamos, um homem que chega, que está com um problema grave com o seu casamento,
A esposa trabalha, ele trabalha, quando se encontram só brigam, a esposa é agressiva com ele reage. De repente, 10 anos nessa relação, ele chega no consultório de uma analista, digamos, de uma mulher, e entra lá, uma sala fechada, um abajur de meia luz. Ela é uma mulher bonita, interessante, inteligente, um divã para ele deitar, e uma mulher que não grita com ele, não briga com ele, que só diz, fale mais sobre isso. Eu digo, minha mulher diz, fica quieto, eu venho aqui, ela diz, fale mais sobre isso. Então, ela deixa eu falar. Ela não me censura, ela entende. Bom, é um campo suscetível, né? E isto é necessário, em termos da análise, que isto saia, que apareça, e que ele tente fazer uma relação passional, apenas tente, e cabe ao profissional poder ajudá-lo a entender que este sentimento não deve ser dirigido para o analista e para o terapeuta. E quando não tem jeito, daí troca profissional? Não tem jeito só se o analista, o terapeuta, não conseguir conduzir isso. Uhum. Se o analista também, digamos, vamos inverter a história, né? O analista tem uma mulher que desce a bronca nele e tal, e depois de 10 anos chega a mulher dos sonhos, que deita-se lá no divã. Ele também está suscetível a isso. Veja, falando assim, o ouvinte, o que nos acompanha, tem uma impressão depreciativa da profissão. Ninguém está depreciando aqui. Nós estamos falando de situações que ocorrem cotidianamente nos consultórios, e que é uma das grandes dificuldades, né, tanto do lado de quem está lá, de não ser correspondido com a demanda de um pedido de amor e não um pedido profissional, como quem está aqui também não pode corresponder a essa demanda, né, e começar por exemplo, a se interessar mais por alguns temas que a pessoa fala, ou se irritar com o que ela diz. Veja, isso não é fácil, né? Você conseguir uma certa, eu sempre uso essa expressão, uma suspensão do eu, fazer aquela escuta do outro e não se escutar no outro. Isso é um trabalho que exige profundo conhecimento teórico, mas especialmente profundas experiências de trabalho de consultório, como ter também vivido o mundo tal como ele passado por experiências da vida, para que ele possa também ressignificar, e ele, na análise dele, dá conta disso, Carla. O paciente também, por outro lado, eu vejo como tendo que passar por esse momento de suspensão para poder se abrir verdadeiramente para o processo, né? Porque não é fácil também abrir coisas pessoais, às vezes vão envolver aspectos íntimos, aspectos muito delicados da vida de uma pessoa, né? Veja, se fosse fácil, se a vida dependesse da lógica, da razão e da consciência, se cada um pudesse fazer uma autoanálise pela razão, pela lógica, a minha profissão não existiria, nem nós estaríamos gravando isso aqui. Se a lógica, a razão determinasse as nossas vidas, né, qualquer pessoa acordaria pela manhã e diria assim, bom, eu estou sofrendo, o que eu preciso fazer racionalmente para não sofrer? Isto. Teria resolvido tudo. E aí as pessoas fariam dieta, fariam tudo, porque no geral a gente sabe o que precisa ser feito na maioria das vezes, né? Mas fazer que é o difícil, né? Pois é, mas nem fazer é o difícil, e nem sempre é o que a gente faz e que satisfaz a consciência, a lógica e a razão, nem sempre satisfaz alguns desejos mais íntimos, que a psicanálise chama de inconsciente, o conteúdo reprimido. Então lá embaixo, lá nas camadas mais... Estão numa camada onde a consciência naquele momento não consegue alcançar. Por isso que é preciso, num trabalho de análise, né? Eu sou um psicoterapeuta de orientação psicanalítica, não sou psicanalista, mas trabalho com algumas técnicas da psicanálise, com a teoria da antropologia também. É preciso fazer com que a pessoa que busca ajuda, que ela fale. A regra é esta:
Fale, porque na medida que ela vai falando, alguns conteúdos vão fazendo conexões, vão fazendo associações livres. E aquele material que às vezes estava lá, digamos, calcado, né? A palavra recalcado, calcado, vem do calcanhar, do osso calcâneo, do calcanhar que calca e que mantém lá, assim, pisado, em cima, guardado. Quando você começa a falar, parte desse material, nem todo, parte, pode aparecer a consciência, mesmo que desconexo. Cabe aí o analista, então, ajudar a essa montagem de linguagens para interpretar, decodificar a fonte do sofrimento e conduzir esse sofrimento para um outro lugar. Para o paciente, posso chamar assim? A pessoa que está sendo analisada? Pois é, o paciente... Pois é, esse é um grande problema. Na falta de terminologias, os psicanalistas, a psicanálise tenta evitar a palavra paciente, algumas linhas da psicologia chamam de cliente, mas o termo paciente em psicologia não significa doença. Paciente significa aquele sujeito que vem procurar uma ajuda para um sofrimento emocional, não é uma doença. Mas na falta de uma terminologia mais condizente com o atendimento clínico, se utiliza a palavra paciente. Veja que a própria palavra psicoterapia, eu não me sinto muito bem com esse termo, porque eu não faço psicoterapia. Terapia quer dizer cura na sua origem. Nem sempre as palavras são entendidas na sua etimologia, na sua origem. Então, quando a gente fala em terapia, não se está entendendo que é uma cura, porque quem procura um psicólogo, não está doente, ele tem um sofrimento. Doença é algo que tem uma causa orgânica, um agente patológico, bioquímico, traumático, inflamatório, seja como for, um agente externo que produz um sintoma e um sinal, sintomas e sinais, que produzem dor, ou outros sintomas. A dor psíquica, ela não tem uma causa orgânica. Alguns casos, a dor psíquica, como ansiedade e depressão, ela sim tem causas orgânicas, mas a grande maioria, se você pegar o DSM-5, que é um manual estatístico de diagnóstico, você vai ver ali que poucos casos de transtornos têm uma causa orgânica. A grande maioria disso tem causas psíquicas, são psicogenéticas. As fobias, por exemplo, o que tem de orgânico numa fobia? É muito complexo, porque, por exemplo, na história das mulheres e das baratas, nunca se ouviu na história desse embate que as baratas tivessem vencido a guerra contra as mulheres. Mas grande parte das mulheres tem terror de barata. Sim. Então, o psiquismo não é algo que tenha que se tratar como uma doença, porque não é doença. Mas quem faz a não é tratamento daí, não é tratamento, mas... Essa que é a minha dúvida, se quem faz a psicoterapia faz um tratamento psicológico. Pois é, eu sempre digo, eu vou ao contrário dessa terminologia. As pessoas dizem, pois é, doutor, eu vim aqui fazer um tratamento. Tipo, não, você não veio se tratar. Primeiro, eu não sou médico, você não é doente. Você está sofrendo. Nós precisamos entender, eu preciso te ajudar a entender por que você sofre. Para isso você precisa falar. Por que falar? Porque é o campo da linguagem que esconde ou diz o que nós somos. E é o campo da linguagem, um dos campos dos quais nós nos relacionamos com o mundo, senão o mais importante. Então as coisas que nos são ditas ou ocultadas, são elas que produzem esse sofrimento. Desde a infância, pessoas quando chegam ao consultório começam a falar de lembranças que elas têm. Poxa, minha mãe me disse isso uma vez. Engole esse choro. Isso aí. Então, a linguagem, ela que é também o instrumento que, entre aspas, cura, e é a mesma dimensão que produz a dor. E por que ela cura? Ela traz para a consciência
Então, coisas que não... Como que é esse ciclo aí dessa... Vejam, as pessoas que procuram a terapia ou a análise, elas têm um grau, até uma certa dimensão, elas têm um conhecimento, uma razão de por que sofrem. Mas em alguns momentos há esses pontos vazios, esses nós afetivos, em que não há uma compreensão ali. O sujeito sofre e não sabe por que sofre. A angústia, por exemplo. A ansiedade é diferente. A ansiedade você diz, poxa, eu vou fazer uma prova, eu estou ansioso porque eu vou fazer a prova. Mas a angústia não. A angústia é algo que, antes da era cristã, os filósofos gregos já comentavam sobre a angústia humana. O que é a angústia? A angústia só se manifesta assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei o que é. Ou eu não dá mais para eu continuar assim, mas eu não sei bem o que é. Este não sei bem o que é a falta desta linguagem que pode dizer. Se o sujeito soubesse, seria um meio caminho andado. Às vezes saber também não resolve. Mas o analista, o terapeuta, dentro da linha da psicologia, de orientação psicanalítica, evidentemente, a regra é, fale que eu vou te ajudar apenas a ouvir o que você diz. Então ele fala do lado de lá, vem até do lado de cá, eu devolvo para ele, vejo que eco, que reverberação faz, que sentido faz aquilo, qual é o efeito terapêutico disso. Normalmente você vai devolver com uma pergunta? Às vezes com uma pergunta, às vezes com uma dúvida interpretativa que aponta para uma possibilidade, né? Essa noite eu tive um sonho e eu não conseguia ver bem o rosto de quem era, né? Não se interpreta sonhos diretamente, né? Ao menos para o Jacques Lacan, para o Freud sim, mas se interpreta relatos de sonhos. Novamente a linguagem, fale sobre o teu sonho, o que vem à sua mente? De repente ele fala algo, e o analista não tem bola de cristal, ele tem que ir no eco dessa linguagem, do que é dito, do que é escondido. Ele pode sugerir um nome de alguém que faz parte do campo de sofrimento dessa pessoa para ver se isto reverbera, se produz sentido. Observa a reação dele. A pessoa diz, poxa, eu não tinha pensado nisso. Então o falar, ele vai dando novos significados. Carla, por que as crianças pedem para contar a história 10, 20, 30, 40 vezes a mesma história, ou ver 50 vezes o mesmo filme? Porque cada vez que ela vê e escuta, ela vai entendendo um outro pedaço da história que faltava. Nunca, a vida é inacabada, nunca está fechada e completa. A gente nunca se conhece por completo, né? Não, e cá entre nós às vezes nem é bom. Nem é bom! Muitos... Eu ia perguntar até se uma hora termina, digamos assim, quando que acaba a análise? Quando que o processo está concluído? Nós somos obras inacabadas, eu acho que conforme o ambiente, conforme as circunstâncias da vida, tudo muda, né? A vida é inacabada, há sempre uma lacuna aberta e não há como fechá-la. Mas uma análise tem que ser conduzida no sentido de, primeiro, entender por que ajudar essa pessoa a entender pela palavra dela, não pelo meu saber. Meu saber é o conjunto do que ela me fala com o que eu estudo e pela minha prática. Mas juntos nós vamos decodificando. Primeiro, por que ela sofre, né? Ela começa a entender aquelas lacunas, eu não sei bem por que eu sinto isso, ou então, eu sei que que eu não deveria fazer, mas por que eu faço? Quando ela consegue entender isso, Carla, já se produz um grande alívio no sofrimento. E dali para frente, a ideia é apenas você aliviar o sofrimento. Como? Não é passar uma borracha. Primeiro, ela entendendo por que sofre. Quando ela entende por que sofre, ela passa a ressignificar essa história. Então, poxa, eu fazia isso. Ela começa a compreender por que ela fazia aquilo. Aquilo dá a ela a possibilidade dela fazer o que faltava fazer. Carla, mudança não é deixar de ser o que você é.
isso é uma outra discussão. A mudança, as pessoas dizem, eu fiz a análise e mudei, eu não sou mais o mesmo. Não. Ou o entorno observa, né? Às vezes as pessoas que estão no entorno, nossa, ela mudou tanto. Na realidade, se você observar com mais profundidade, essa pessoa ela não deixou de ser o que é, ela não deixa de fazer o que ela fazia. Ela passa a fazer com outras pessoas, ela muda de escolhas. Ela diz, eu sofria com esta pessoa e com aquela, com um amigo, com o vizinho, seja lá com quem for. Ou como ou ela escolhe outras pessoas e deixa de sofrer, porque aquela pessoa recolocava o seu sofrimento, potencializando ainda. Mas no caso de situações em que não há como mudar de pessoa, o que é a mudança? Você vai continuar sendo o que é. Mudança não é deixar de ser o que você é fazer o que faltava ser feito. É fazer o que faltava fazer. Você vai continuar, eu sempre digo, olha, você nunca vai deixar de ser essa pessoa solícita. Digamos que a pessoa sofra porque ela diz, nossa, eu sempre faço tudo para o meu marido e ele nunca me reconhece, esse é uma das queixas, ele não me reconhece. A mudança é quando você passar a não esperar tanto dele e você passe a fazer algo que faltava fazer. Né? Segura essa pessoa. Você vai continuar sendo solícita na sua vida, a essência vai... Você permanece isso, mas você passa a fazer algo a mais do que não fazia. Isso já muda de posição na relação com as pessoas. Você sai dessa posição de sofrimento. Você vai continuar sendo solícito, mas diz para essa pessoa, eu não posso mais ser solícito, porque ela não sabe trocar. Digamos assim, apenas um exemplo. Né? Então, mudança, porque assim, nós estamos falando de pessoas que já viveram um bom tempo, nós estamos falando de uma criança em 5, 6 anos no desenvolvimento infantil, onde ela vai ainda ingressando no mundo, né? Mas de adultos, a mudança é fazer o que faltava fazer, que é o grande pedido da angústia. A angústia é, nossa, eu não sei, eu preciso fazer alguma coisa. A pessoa se encontra num impasse ali, em movimento de... Isso, a análise ajuda a pessoa a entender o que falta ela fazer. Isso quando ela pode fazer, né, Carla? Porque nós sabemos a realidade, né? Nós não sabemos até onde nós podemos, algumas pessoas, né, o analista também tem que calcular isso, o psicólogo de orientação psicanalística, ele tem que calcular isso, até onde essa pessoa aguenta, né? O sujeito chega aqui e diz, olha, eu quero me separar, minha mulher está difícil, meu namorado, seja quem for. E você aguenta a separação? Aguenta a consequência das tuas escolhas? Nós vivemos num mundo de extrema desresponsabilização das pessoas. Eu já tinha ouvido até que essa desresponsabilização, a ignorância, é um ótimo favorecimento para isso, né? Porque aí você não sabe, você não se responsabiliza. Só que aí você teve uma outra frase matadora, você lembra dela, Gilberto? Uma aluna minha, depois de 17 anos, ela manda uma mensagem e diz assim, professor Gilberto, eu estava numa aula sua e você me disse a seguinte frase e tal. E eu estava comentando, ele disse assim, você é responsável por aquilo que você não quer saber. Então, não falar de algo é pressupor que esse algo não exista. E nas relações de amor, né, nós às vezes subestimamos grandes defeitos e superestimamos pequenas qualidades, que é uma forma de não querer saber dos grandes problemas, nós os transformamos em pequenos problemas. Então, eu disse, olha, você é responsável por aquilo que você não quer saber. Tudo bem, se eu não quero saber e aguento isso, olha, às vezes uma pessoa diz, nem me fale, tá? Porque eu não sei o que eu não vou saber fazer com isso. Então, tudo bem. Mas se eu não quero saber e culpo o outro daquilo que eu nego, né? Por isso que o trabalho de
de uma análise ou uma psicoterapia de abordagem psicanalítica, ele não é para trazer conforto para a pessoa, Carla. Muito não pelo é para contrário, nem é para muito trazer pelo bem-estar. contrário. Isso é uma lógica hedonista, Muito uma lógica. pelo contrário. É para você dizer, bom, o fato de você não querer saber não te isenta Exato. da cumplicidade que você tem dessa relação. Era nesse ponto que eu queria chegar. Então, no campo das mulheres, principalmente mulheres, porque elas estão mais suscetíveis à paixão, né? Uma categoria específica de mulheres, que não são poucas, que são tomadas pelo amor-paixão, né? Cega-se, às vezes, aquilo que elas não querem saber, que depois de alguns anos de convivência, às vezes acaba acusando a pessoa, você não era assim. Era assim, era bem assim, só que eu não queria saber. Não queria enxergar. Ou não podia, né? Uhum. Mas... Eu vi uma frase, estava lembrando de uma frase daquele filme do Fred Mercury, né? Pra gente se encaminhar aí pro encerramento. Que ser humano é uma condição que requer anestesia. Ninguém vive com a realidade, né? Tudo que nós falamos, né? Quem nos acompanha vai pensar assim, bom, essa análise aí, essa psicoterapia aí que vocês estão falando, pô, isso aí é uma linha dura, né? Cruel, a realidade. Não, ninguém, o que eu disse, um bom analista, um bom psicoterapeuta, ele tem que ter a ponderação do que ele diz para ver até onde aquela pessoa aguenta. Por quê? Ninguém, nem eu, nem você, nem analista algum do planeta aguenta a realidade, porque a realidade é dura. O mundo não foi feito para a nossa comodidade. Ao contrário, o mundo não foi feito para nos acolher. O mundo é hostil, o mundo é imbativo, ele é belicoso. A realidade é dura. Por isso, nós sempre precisamos de uma dose de ilusões, né? Essa dose pode ser uma substância química, mas pode ser uma fantasia, um sonho, um conforto psíquico através de uma ilusão. Aí sim a palavra conforto cabe muito bem. Porque ninguém vive sem um pouco de um conforto fantasioso. E, aliás, as fantasias servem para realizar aquilo que na prática nós não conseguimos fazer. É como sonhos. Uhum. Ou como a linguagem. Aquelas pessoas que falam muito, eu sou isso porque eu faço aquilo e tal, ela está completando na linguagem aquilo que falta fazer na prática, que é uma ilusão, mas é o que nos serve, é o que nos... Então, deixando aqui umas palavras finais, né, Carla? Não, se de um lado a terapia ela não tem que confortar, assim, sempre, de outro lado ela também não tem que ser uma coisa imbatível, porque é preciso analisar até onde esse sujeito aguenta e considerar que todos nós nos alimentamos de fantasias, de ilusões, até um certo grau. Por isso Freud chama isso de realidade psíquica. Há duas realidades, a realidade concreta lá fora, que é essa que nós citamos do mundo cruel, duro, e a realidade psíquica. Aqui dentro, que às vezes nos conforta com fantasias, assim como a realidade da família, que é um campo de proteção do mundo. Por isso que, mesmo hoje, nas transformações que a família sofreu e vem sofrendo, todas as pesquisas sociais mostram que há uma tendência das pessoas buscarem a vida em família, porque é o campo da proteção afetiva. Como dizem, um porto seguro, né? Porto seguro, exatamente, cara. Professor Gilberto, muito obrigada, viu? Ótimo esclarecimento aí, acredito que o pessoal vai tirar muito proveito. E é isso aí, pessoal, até uma próxima. Até lá.